com essa imagem sombreada na parte de baixo das nossas taiobas, na parte de fora da estufa. A gente inicia mais um vídeo aqui do canal Aqua Home, com a poninha familiar, para falar sobre essa plantinha aqui, ó. Isso aqui é o cará da terra. Eu deixei os tubérculos aqui na terra, num local sombreado, para elas brotarem. Essa é uma das formas de a gente fazer o cultivo, o plantio do cará da terra, que se faz através do tubérculo. Então agora elas brotaram, bastante broto aqui. A gente vai preparar elas aqui para o plantio e eu vou falar aí de duas outras formas que você pode fazer também para que o tubérculo brote e você consiga ter mudinhas aí para plantio. Eu vou tirar eles daqui da terra, remover. Alguns aqui já tem raízes. E aí a gente vai ali na nossa mesa de trabalho, onde eu vou mostrar direitinho aqui como estão esses tubérculos e as formas que a gente pode fazer o enraizamento do cará da terra. Então aqui estão na nossa mesa os pedaços aqui do cará da terra já germinados. Esse aqui já está com 4 cipós aí de 60, 50 centímetros. Só que já passou do ponto, galera, de replantar no local definitivo. Eu acabei atrasando aqui o plantio, por isso que está ainda dessa forma. O ideal é que se plante quando ele tiver com um broto aí de no máximo 20 centímetros. Mas eu acredito que ele vai pegar mesmo assim. Antes de a gente falar das formas, das técnicas aí para a gente fazer muda de plantio, vamos falar um pouquinho dessa planta. Esse é o cará da terra, então, cujo nome científico é Dioscorea alata. No Nordeste e Norte do Brasil, onde ele é mais consumido, o pessoal às vezes chama de inhame, mas isso não é um inhame. O inhame é uma outra planta muito parecida aí com a taioba, as folhas, parecida, não é idêntica. Mas o pessoal tem costume de chamar esse cará da terra aqui de inhame, principalmente no Nordeste. Aqui no sul do Brasil não é uma planta muito comum assim de se encontrar em supermercados. Faz aí alguns anos que começou a aparecer esse tubérculo aí nos supermercados para compra. Antes não tinha, era mais alguns produtores que mantinham essas plantas aí nos sítios. É um tubérculo aí, então rico em carboidratos, fibras, tem também potássio, selênio, ácido fólico, rico em vitamina do complexo B, principalmente B6 e B12, e vitamina C também. A cor do tubérculo, após cortar, a gente vai olhar, ela é uma cor assim branco amarelada. Algumas variedades apresentam uma cor bem roxa, assim mais arroxeada. O tubérculo possui várias gemas, dos quais saem os brotos. Esse é um alimento que faz muito bem aí para o sistema circulatório, ajuda a regular a pressão arterial. É um alimento também bactericida e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Na culinária ele pode ser utilizado cozido, normalmente é cozido que se consome, ou puro, o prato próprio do cará da terra, ou então com carne, algum tipo de carne. Também utilizado para fazer purê e farinha. A planta, como vocês podem ver os galhos, é uma trepadeira, cipó. Então precisa ser tutorada. Esse caule ele chega aí a 2, 3 metros, talvez até mais. A brotação assim não tem um prazo que possa se dar para que ele comece a brotar. Vai depender muito da condição que esse tubérculo está, do ambiente em que ele está, do grau de umidade, da temperatura. Então pode variar aí de alguns dias até próximo a um mês, por exemplo, para que essa brotação ocorra. A colheita dele ocorre quando os ramos começam a secar. Normalmente esse é um indício de que a planta está pronta para a colheita e demora aí numa média de 7 a 9 meses, em torno disso. É um alimento substituto aí da batata inglesa, da batata doce, da mandioca, que em alguns locais o pessoal conhece como aipim ou macaxeira. Tem um sabor aí levemente doce e um cheiro que lembra um pouquinho a canela. O legal desse alimento é que ele, após a colheita, ele pode ser conservado aí no ambiente mesmo, sem refrigeração, por até uns 3 meses, conservando aí a maioria de suas características. Então quais são as formas que a gente pode fazer para plantar o cará da terra? Primeiro que o plantio ocorre com o tubérculo, não é sementes. Então a gente precisa pegar essa batata, vamos dizer assim, esse tubérculo pode ser comprado no próprio supermercado ou pegar com alguém que tenha. Com esse tubérculo que a gente vai fazer as mudas. A forma que eu escolhi aqui de fazer as mudas, eu simplesmente peguei esse tubérculo e coloquei na sombra, num local úmido, e regava todo dia. Quando eu ia regar as plantas, eu dava uma regada, e aí ele foi brotando.
Como eu falei, aqui passou do ponto ó, de plantar, ele está muito grande os ramos. Eu acredito que ele vai até sofrer um pouco, talvez murchar e tenha que rebrotar para que a planta se desenvolva. O ideal, como eu falei, é que tivesse aqui um galinho, um ramo de 10 a 20 centímetros para plantar, seria melhor. Essa plantinha está no ponto mais adequado de plantar no local definitivo. Já está com bastante raiz, ó, e tem em torno de 10 centímetros. Essa é uma das maneiras de se criar as mudinhas aqui, deixando o próprio tubérculo enraizar e germinar num local sombreado e úmido. Foi a forma que eu escolhi. Uma outra maneira, a gente pode pegar o tubérculo, esse aqui já está com raiz ó, desse lado, mas mesmo que ele não tenha nada ainda, e cortá-lo de uma forma assim transversal. Depois eu vou cortar aqui e mostrar para vocês. Cortando, o ideal é que se deixe em torno de 2 a 3 dias num ambiente sombreado aí para ele dar uma ligeira enxugada e depois já planta no local definitivo, mesmo antes da brotação. Pode ser feito assim também. Segundo alguns estudos que eu vi aí, dessa forma, você cortando e deixando ele dar uma secadinha antes de plantar, a colheita é um pouco mais farta. Mas também você pode já cortar e já plantar no local definitivo direto. Uma outra forma, se você comprou o tubérculo e deseja utilizar ele, essa batata aqui, na alimentação, você pode descascar e utilizar apenas as cascas deles, que elas também germinam. As cascas contêm várias gemas na parte externa e cada gema dessa produz uma mudinha. Então pode ser plantado apenas a casca, ou deixando essa casca germinar também num local sombreado, até na própria composteira ela já pode germinar. Aí você aproveita o tubérculo aqui para alimentação e germina apenas a casca. É uma outra maneira também de se fazer. Uma planta muito fácil de ser germinada, qualquer dessas formas que eu falei servem para germinação. Pode ter outras técnicas, outras maneiras também, a gente não está esgotando aqui o assunto, apenas citando 3 maneiras aí que é possível fazer a germinação. Então eu vou preparar aqui, eu vou separar cada um desses brotos em uma muda. Vai ficar uma parte do tubérculo cortado com a brotação e com raiz. A parte que não tem broto eu vou cortar aqui de uma maneira para que vocês entendam como dá para fazer também aí antes da germinação, apenas cortando para já fazer o plantio. Vou fazer isso em seguida aqui e depois a gente volta. Então se você pretende plantar o cará aqui antes da germinação, dá para se cortar dessa forma que está aqui, ó. Uma forma um pouco transversal. E plantar lá no local definitivo. Ou aguardar aí de 2 a 3 dias para ela dar uma ligeira secada e já plantar no local definitivo. Aqui eu já tenho outras mudinhas já com pequenos brotos. Como é o tamanho ideal, assim, quando ele começa a brotar, enraizar, para a gente já plantar no local definitivo. E aqui as outras 4 mudinhas, ó, que já o cipó cresceu demais, que passou da hora aqui, passou do ponto de ser plantado. Uma delas aqui eu tirei e ficou sem o tubérculo, mas eu acredito que vai pegar, já que tem raízes. Eu vou fazer um teste, isso é apenas um teste aqui para minha experiência, não é um conselho que se faça. Como as minhas mudas aqui passaram do ponto, cresceram demais, eu tenho 4 nesse padrão aqui, 2 eu vou plantar assim mesmo. Como eu falei, pode ser que essa planta sofra e até chegue a secar e depois rebrote. E 2 eu vou cortar. Vou pular aqui a distância de 3 gemas aproximadamente e podar ela. E plantar somente essa parte de baixo, para verificar se ela de repente rebrota aqui nas próprias gemas da planta. Mas isso vai ser uma experiência aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer uma experiência aqui com esse cará da terra e plantar aqui na argila expandida na aquaponia. Eu imagino que não vai produzir bem, já que é na água. É uma planta aí que o tubérculo ele dá na terra, né, enterrado. Então eu acredito que não vai produzir bem aqui na aquaponia. Mas vai ser uma experiência, uma tentativa aqui que a gente vai fazer. Então eu vou fazer esse plantio aqui e mais pra frente aí a gente mostra no canal se vingou essa planta, se não vingou. E se ele chegar a vingar a planta aqui e chegar próximo à colheita, a gente vai fazer a colheita também para verificar se vai produzir ou não vai. Então uma das mudinhas eu vou plantar aqui na nossa cama de cultivo. Plantei, então enterrei aqui aquela parte do tubérculo na argila expandida. Essa aqui foi uma daquelas mudinhas que estava bem grande, eu podei, então, ó, a gente vai observar se ela vai pegar aqui, se vai brotar ou não vai. Aí mais pra frente a gente acompanha. Aqui a gente já tem uma muda que eu plantei aproximadamente 1 mês. Dá pra ver que ela não está com a folha muito bonita, demonstrando aí um pouco de falta de nutrientes.
acabou quebrando aqui o broto, a ponta dela. Não sei se foi algum animal, algum bicho que comeu, ou se simplesmente quebrou. E aí não desenvolveu muito bem. Essa aqui está em torno de 1 mês aqui na nossa cama de cultivo. Então é essa mudinha aqui, que está há 1 mês. E essa aqui que eu acabei de plantar. Plantei bem próximo aqui as duas. Vamos observar aí como vai ser o comportamento delas. Aqui estamos na nossa parte da horta em sacos. Esse aqui é um saco de plástico que foi drenado, foi furado o fundo dele para drenar a água. Já está com a terra aqui preparada há uns 2 meses aproximadamente. Essa terra aqui a gente preparou da mesma maneira que foi preparado a terra dessas caixas aqui, ó, da horta elevada. Caso você queira ver como a gente fez a preparação e não tenha visto, eu vou deixar o link aí no card. Então a gente vai plantar essa mudinha de cará da terra aqui nesse saco e observar se vai ou não vai produzir. Hoje, como vocês podem ver aí, está um sol relativamente forte. Não é o aconselhável se plantar nesse horário com o sol mais a pino. Como eu preciso fazer o vídeo aqui e eu tenho esse horário para fazer, eu estou fazendo nesse horário, mas seria o ideal plantar no comecinho da manhã ou principalmente no finzinho da tarde, depois das 17 horas seria a situação mais ideal. Fiz o plantio aqui da mudinha no saco. O solo aqui, apesar do sol, está bem úmido. E eu vou regar já em seguida aqui para que tenha mais probabilidade dele pegar. Como eu falei, o ideal seria fazer isso no finzinho da tarde. Uma outra muda eu vou plantar aqui. Aqui a gente está embaixo da nossa cama de cultivo. É uma terra que não foi preparada para plantio, então eu vou fazer uma cova aqui e adicionar um pouquinho de esterco de galinha e um pouquinho de humus de minhoca. Vou adicionar isso agora mesmo, no momento de plantio, e já plantar diretamente. O ideal sempre para plantio é adubar a terra aí pelo menos uns 30 dias antes. Como a gente não fez essa preparação aqui no solo, a gente fez a preparação apenas ali nos sacos e na horta elevada da terra, aqui a gente vai fazer na hora. Então eu vou plantar 2 ou 3 dessas mudinhas aqui embaixo, para verificar também se a gente vai conseguir ter alguma produtividade aqui no solo e poder comparar com o plantio ali nos sacos, que é uma terra já mais adubada, mais preparada, e também com a muda que a gente plantou na aquaponia. Então fiz a cova aqui no solo, esterco de galinha, humus de minhoca, e aqui está a nossa plantinha. Eu vou misturar aqui esses adubos com a terra, ali próximo à cova, e vou fazer o plantio já direto. Aqui a gente vai plantar essa outra mudinha que está com um cipó já maior. Mesma coisa, esterco de galinha, humus de minhoca. Eu vou fazer a mistura aqui, fazer o plantio e mostro em seguida. Feito aqui então o plantio do cará da terra no solo. A ideia de se plantar aqui embaixo da cama de cultivo é aproveitar um pouquinho do sombreamento nesse início da planta. Aqui bate um sol em outros horários. E utilizar aqui a própria estrutura da cama de cultivo para tutoramento. Aqui a outra mudinha no outro lado. Vamos utilizar aí a estrutura da cama como tutoramento. Eu vou fazer a rega agora. E mais para frente a gente volta aí para acompanhar como está o desenvolvimento dessas mudinhas aí, tanto no solo, no saco e na cama de cultivo.